Boa tarde. Bom dia, aliás. Queria agradecer mais uma vez, em nome do Axine, a toda a comissão organizadora, convidados mais uma vez para o nosso Fórum de Defesa Profissional, que será realizado dia 1º em Belo Horizonte. Todos estão convidados, tem muitos alunos aqui, o evento é aberto a alunos. Quem quiser participar será um prazer, só ligar para a sua Jumbica e se inscrever, não tem ônibus. Telefone 222-3222-6599. Nós estamos numa época em que fazer defesa profissional é essencial para a manutenção tanto da especialidade quanto no âmbito dos médicos. Vamos falar de um assunto muito importante. Eu vou ficar quase que atento a esse diagnóstico, porque eu vi as palestras do Albernaz, tanto antes quanto depois. Ele vai falar muito de tratamento, exatamente em adolescente. Passo o seguinte. Essa questão do ovário policístico é uma questão extremamente intrigante e, para todos nós, tem uma confusão muito grande no diagnóstico de ovário policístico e da síndrome de ovário policístico. Por ter essa confusão que muito ultrassonografista faz e por ter a extensão da doença da síndrome de ovário policístico e do ovário policístico, a ultrassom, eu resolvi falar sobre isso um pouco. Então, a síndrome de ovário policístico é a endocrinopatia feminina mais comum e ela baseia-se no diagnóstico clínico, em exames e no ultrassom. Na verdade, até 1990, quando ainda não havia a utilização em massa do ultrassom endovaginal, ela era baseada apenas em fatores clínicos, né? Anovulação crônica e alterações bioquímicas com sinais de hiperandrogenismo. Mas a seguir, com o advento da utilização da ultrassonografia endovaginal, que foi incluso a questão dos ovários policísticos nos critérios diagnósticos da síndrome de ovário policístico. E aí começou toda a confusão que a gente quer relatar aqui. Em 2006, houve outra sociedade, que é a Sociedade do Excesso de Androgênio. Olha que onde nós estamos chegando? Nós já temos agora uma Sociedade do Excesso de Androgênio. Por quê? Por que isso? Porque o hiperandrogenismo é uma situação extremamente grave e o hiperandrogenismo é o coração, digamos assim, da síndrome de ovário policístico. E ele que vai gerar todas as consequências da síndrome, que não são poucas. Passo seguinte. Então, essa sociedade do excesso de androgênio, ela baseia-se na tríade hiperandrogenismo, ioistutismo, oligoovulação e ovário policístico. Esse IO, na verdade, cria também uma grande confusão, porque se vocês imaginarem, se eu tiver uma paciente ovulatória com ovário policístico, hirsutismo e ou hiperandrogenismo, elas são classificadas como as tendo a síndrome de ovário policístico, né? Embora seja ovulatória. Mas ela, nessa classificação por essa sociedade, ela entra no critério diagnóstico de síndrome de ovário policístico. Na verdade, gente, essa sociedade está muito mais preocupada com o risco de disfunção metabólica do que com os problemas ligados à fertilidade. Tá? Então, é uma sociedade focada na questão puramente da síndrome plurimetabólica. Passo seguinte, que é o hiperandrogenismo. Eles são focados nisso aqui. O hiperandrogenismo ele é comum em mulheres mais jovens. Mulheres com ciclo anovulatórios podem não ter hiperandrogenismo, isso é muito importante, e nem todas as mulheres com hiperandrogenismo clínico têm ciclos irregulares. Esses dados são muito importantes porque essa questão de síndrome de ovário policístico ultrassom virou uma salada. Vamos passar para o seguinte. Na verdade, então,
nós temos que entender a síndrome de ovário policístico como uma doença metabólica complexa, tá? E o grande vilão disso tudo é o hiperandrogenismo. Ela pode levar a uma série de consequências futuras. Então, uma paciente, a menina que tem lá seus 13, 14, 15 anos, que tem um diagnóstico de síndrome de ovário policístico, ela tem que ser tratada o mais precoce possível, para a gente minimizar essas alterações aqui, porque essas alterações aqui, elas vão aparecer geralmente após a quarta década de vida, tá? Há uma predisposição genética, isso é muito importante. Então, se a mãe tem uma história de ter tido a síndrome de ovário policístico, essas filhas das mães, elas têm 3 vezes mais chance de também ter no futuro. E tem uma questão muito interessante do crescimento intraútero retardado e do pequeno para a idade gestacional. Esses meninos, com aquela historinha que a gente conhece, que o organismo faz faz a questão de centralização do fluxo para manter o sistema nervoso central irrigado em detrimento de órgãos abdominais que sejam rins, pâncreas e fígado. Essas pacientes têm muito mais predisposição a ter a síndrome de ovário policístico no futuro. Tá certo? Então, obviamente, aquela centralização que a gente ficava muito orgulhoso dela, mas aí o hipofluxo, a gente não consegue beber sem pâncreas, sem rins e sem fígado. Isso é aquele hipofluxo intraútero, ele vai ter repercussões futuras. Então, fiquemos atentos nessas meninas que nós fazemos os partos e que são pequenas para a idade gestacional ou que tiveram crescimento intraútero retardado. Passo seguinte. Olha para vocês verem a frequência de síndrome de ovário policístico, né, em pacientes com pequenas para a idade gestacional e adequadas para a idade gestacional. Então, nas pequenas para a idade gestacional, porque, mais uma coisa importante dizer, pequenas para a idade gestacional não significa que tiveram crescimento intraútero retardado, né? Dentre os fetos que nasceram pequenos para a idade gestacional, tem um grupo que são os que tiveram crescimento intraútero retardado. Então, se eu tenho um pai que mede 1,50 m, a mãe que mede 1,40 m, eles vão ter um filho pequeno para a idade gestacional, não necessariamente tiveram crescimento intraútero restrito. Mas tanto o pequeno para a idade gestacional, mesmo constitucional, quanto os que tiveram crescimento intraútero restrito, têm uma chance maior de ter ovário policístico. Tá? Então, olha aqui, irregularidade menstrual. Em relação os pequenos para a idade gestacional e os adequados. Hiperandrogenismo. Ovários policísticos. Então, quer dizer, a tríade que nós baseamos para fazer o diagnóstico de síndrome de ovário policístico, ela é toda mais aumentada e estatisticamente significativa nos fetos com pequenos para a idade gestacional. Isso é um dado muito importante. No segmento, isso faz parte. Eu entendo que fazer pré-natal, fazer medicina fetal é a mesma coisa do que fazer de cuidar da velhice. Então, nós temos que tentar, esses dados são extremamente importantes para orientações futuras. A seguinte. Então, na verdade, o grande vilão, quem começa o problema todo da síndrome de ovário policístico é o hiperandrogenismo. Opa, volta para mim, por favor. E, na verdade, voltando à questão só do ovário policístico, esquecendo a oligoovulação e esquecendo o hiperandrogenismo, o que acontece na paciente que tem a síndrome de ovário policístico com relação à questão da ecografia, do diagnóstico? Nós temos os níveis baixos de FSH e que não selecionam um folículo. Ele acende um monte de folículos no início do ciclo, mas não há
a população para o seguinte: o que o ultrassom tem a ver?